Imagine se o Estado brasileiro gastasse 18 bilhões de reais por ano com bebidas alcoólicas. Você concordaria com essa despesa? Pois é. Um estudo da Fiocruz revela que o Estado brasileiro, pelo Sistema Único de Saúde, e além de custos indiretos, como a perda de produtividade e a mortalidade prematura relacionadas ao consumo de álcool, representa um gasto de mais de 18 bilhões por ano para o país. Isso é o que revela uma pesquisa da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Saúde pública é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o pesquisador do Programa de Alimentação, Nutrição e Cultura da Fundação Oswaldo Cruz, Eduardo Nilson. Eduardo, bem-vindo ao Cidadania, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Então, Eduardo, a Fiocruz desenvolveu uma pesquisa, estimativas de custos diretos e indiretos do consumo de álcool no Brasil. E traz dados estarrecedores que eu trouxe aqui agora desses prejuízos causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Eu queria saber como é que começou essa pesquisa, o que motivou a Fundação Oswaldo Cruz a desenvolver esse estudo e se já há estudos anteriores que monitoram os resultados negativos do consumo de álcool para o nosso país. O que motivou foi muito mais o próprio interesse em conhecer essa carga epidemiológica, ou seja, a carga em saúde e a carga econômica que nós temos, esse fator de risco, e já é uma linha de que nós já trabalhamos há mais tempo, considerando que as doenças crônicas não transmissíveis são os principais causas de mortalidade, de internação, de custos ao SUS e custos à sociedade. Então, trabalhar em torno desses fatores de risco é essencial. E a isso veio somado o próprio interesse da sociedade civil, por meio de instituições como a Vital Strategies, como a ACT, que também tinham interesse em trabalhar isso, principalmente no cenário atual que nós temos de discussão da reforma tributária. Ter dados de mortalidade, ter dados de custos desse fator de risco vai apoiar muito a discussão da própria reforma tributária no momento. Então, o objetivo da pesquisa é subsidiar o parlamento com relação à reforma tributária ou vai além disso, há algum objetivo em termos de políticas públicas para combater esse problema? Não, ele vai além. A questão da oportunidade é da reforma tributária, esse momento atual muito importante, mas a própria pesquisa ela traz um componente muito importante que é de conscientização da população em relação a riscos que são poucos conhecidos em relação ao próprio consumo de álcool e, para além disso, naturalmente, também subsidiar outras políticas, porque não existe uma política única que sozinha vai dar conta dessa redução que nós precisamos do álcool. Exemplo do que nós tivemos, por exemplo, em relação ao tabaco, nós precisamos expandir essas políticas, por exemplo, trazendo questões de discussão de publicidade, discussão de pontos e locais de venda, horários de venda, então outras questões que se somam às políticas já existentes justamente para fortalecer, junto com a conscientização da população, as escolhas mais saudáveis. A gente vai falar um pouco sobre esses pontos que você trouxe aqui, que são da publicidade, sobre medidas que podem ser aplicadas para reduzir ou incentivar a redução ou desincentivar o consumo das bebidas alcoólicas. Agora, o estudo ele é bem claro no seu título, fala em custos diretos e indiretos. Eu queria que você explicasse, vamos separar esses dois grupos, o que são os custos diretos e qual é o montante desses custos diretos e o que são os custos indiretos e qual seria o montante desse valor, como são feitas essas estimativas? Não, essa pergunta é muito importante, porque os custos diretos são aquele componente de custos que são com tratamento de saúde. E, nesse sentido, nós estamos com na verdade, todo o conjunto que nós fizemos de análise está baseado em dados públicos que nós temos, tanto do Ministério da Saúde, quanto do INSS, quanto de base do IBGE e outras fontes, que nós podemos usar, mas nós precisamos sempre ter a identificação de doenças específicas para isso e suas consequências. Logo, tudo que eu vou falar atualmente, mesmo os 18 bilhões de reais em perdas econômicas totais que nós vamos ter somados à questão das 105 mil mortes anuais, são subestimadas, por incrível que pareça. Então, já é uma dimensão, uma magnitude grande, mas são subestimadas e, por isso mesmo, nós precisamos olhar mais a fundo na questão dos dados, justamente, de olhar diante desses dados, o que podemos fazer em termos das políticas. Eu acho que eu fugi do... Desculpa. Não, você está dentro da história. Só, mas sim, separando bem esses custos diretos. Perdão. Os custos diretos, então, seriam os custos ambulatoriais, custos de hospitalização. É isso que você considera custo indireto? Por exemplo, você citou aqui 105 mil mortes.
105 mil mortes é considerado um custo direto ou isso é um custo indireto? Você tem custos previdenciários que também são apontados pelo estudo? Perfeito. Os custos diretos são os custos com tratamento de saúde. Então, no estudo, nós abordamos os custos federais do SUS, então, incluindo hospitalizações e procedimentos ambulatoriais. Logo, isso não está incluindo os custos da atenção primária, não estão incluindo os custos da saúde suplementar, nem os custos que as famílias têm, muitas vezes, com o tratamento de doença, com medicamentos, cuidadores e outras questões. E, enquanto isso, os custos indiretos são custos da sociedade, os custos que a doença e a mortalidade prematura causam. Então, primeiramente, a mortalidade prematura significa que o indivíduo, em plena capacidade, toda uma vida pela frente de produção de riqueza, o país mesmo, sai do mercado e isso significa uma produção de riqueza, uma perda de riqueza para o país. Sim. E a isso se somam outras questões, como, por exemplo, o absenteísmo, que é faltar ao trabalho por doença, e que nós incluímos, então, no estudo, as faltas por hospitalizações e pelas licenças previdenciárias, logo não está considerando mesmo as faltas mais curtas e outras questões. E a própria informalidade não está incluída, porque nós estamos trabalhando somente com os trabalhadores formais, nesse caso. Isso é muito comum no mercado informal, em alguns tipos de serviços, né, como aquele serviço que às vezes a gente tem em casa, né, contrata uma pessoa ou uma equipe para fazer uma pequena reforma em casa e às vezes a gente vê que falta uma pessoa da equipe. Né? Mas, claro, esse tipo de situação acontece também em trabalhos mais complexos, como, por exemplo, o próprio jornalismo que nós estamos fazendo aqui. Né? Eu já tive a oportunidade de ver faltar, né? De observar a falta de colegas em redação. Às vezes, você sabia que aquilo ali estava, infelizmente, relacionado ao consumo de álcool. A pessoa não tinha condição de trabalhar no dia. Agora, o estudo traz um termo interessante também, fala do absenteísmo, que as pessoas já sabem mais ou menos que essa é a falta, né, da pessoa, é a pessoa que não vai ao trabalho, se ausenta ao trabalho sem uma justificativa, às vezes relacionado ao consumo de álcool, mas vocês falam também em presenteísmo. O que é isso e como isso se relaciona com o consumo das bebidas alcoólicas? O presenteísmo é um outro componente dessas perdas indiretas que é relacionado à produtividade do trabalho, porque o indivíduo ele vai ao trabalho, só que ele tem um comprometimento da sua produtividade em relação a que ele estaria totalmente saudável por uma condição de saúde, ou eventualmente no caso do álcool, inclusive a questão do episódio de consumo anterior, consumo excessivo muitas vezes, leva também a esse prejuízo. Então, isso são coisas que nós não conseguimos quantificar, infelizmente, nesse momento no estudo, mas já existem muitos estudos internacionais que mostram que tem um impacto grande também, principalmente em sociedades em que nós temos uma prevalência maior de consumo excessivo. Para falar de uma maneira bem clara, aquela pessoa que chega de ressaca no trabalho e não consegue ter a sua produtividade normal ali ou a produtividade esperada. Agora eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais contundente, tá? A sociedade discute, se discutiu muito no ano passado, esses temas ainda estão em voga por aí, legalização de algumas drogas ou tratamento que é dado a outros tipos de psicotrópicos, tá? A bebida, ela já está inserida na nossa cultura, faz parte do dia a dia, faz parte da vida em família, da vida social. Eu te pergunto se a bebida é uma droga também e se seria um exagero dizer que é uma das drogas mais prejudiciais à saúde. Não é um exagero falar isso. Aí a gente uma droga, então. Sim, é uma droga. E deve ser tratado como outras, como a própria questão do tabaco. Muito que nós falamos em relação às políticas, em relação à abordagem do álcool, são as mesmas em relação ao consumo de tabaco, por exemplo. E nós vamos ter uma questão adicional, que é inclusive uma premissa do modelo, que é baseada, mas a literatura científica internacional mostra, uma coisa que é muito contundente, que não existe nível seguro de consumo de álcool em relação a esses todos os desfechos que entraram na pesquisa, que vão de cânceres, de doenças cardiovasculares, doenças digestivas, doenças respiratórias, até infecções sexualmente transmissíveis e também acidentes e violências, que é um componente muito importante que está associado ao consumo de álcool e uma relação muito mais direta e imediata, porque a associação do episódio de violência, de acidentes, está associada ao consumo imediato, inclusive que afeta terceiros. Tá, vamos só para a gente também não deixar uma coisa muito alarmante em relação à vida. O consumo social, um consumo, você falou que não tem um nível seguro, mas, vamos dizer assim, existe um nível aceitável do consumo de álcool, quer dizer, também não é acreditar aqui que qualquer pessoa que beba uma taça de vinho ou uma cerveja estaria dentro desse grupo de risco, vamos chamar assim.
No nosso estudo, por exemplo, nós usamos o risco relativo a partir de um consumo que seria equivalente a uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho por dia. Então, a partir daí você já manifesta um risco. Então, como a gente está falando, não existe nível seguro, qualquer consumo tem um risco, mas é claro que como existe ao mesmo tempo uma dose e resposta, que quanto maior o consumo, mais frequente o consumo, também maior o dano. Então, são questões. A gente tem, aí volta uma outra questão em relação ao álcool, que é uma incorporação cultural que não é só brasileira, é em quase todos os países, sim, e uma naturalização do consumo, inclusive associada à celebração, a festas, a comemorações, a eventos sociais, até familiares. Então, é uma questão que tem que ser pensada também no longo prazo, médio e longo prazo, porque nós vamos ter a questão intergeracional, assim como houve para o tabaco, que é uma questão de mostrar, conscientizar a população, mas, ao mesmo tempo, trabalhar em políticas que também desincentivem o hábito, porque a gente tem uma normalização e um consumo muito frequente e muitas vezes excessivo. Então, eu acho que é trabalhar aos poucos e intergeracionalmente, inclusive, trabalhar para essa mudança. E é muito preocupante, inclusive, porque nós temos um aumento maior do consumo justamente entre os mais jovens. E entre os mais jovens que nós temos riscos maiores, inclusive, de acidentes e violências. Esse é um ponto que a gente vai falar aqui também. Vou até antecipar, eu ia fazer outra pergunta, mas já que você comentou dessa questão do aumento do consumo entre os jovens. O estudo revela que adolescentes, né, às vezes com menos de 14 anos, já experimentaram a bebida alcoólica o estudo mostra que é maior a cada ano o percentual dessas respostas, né, de adolescentes, às vezes na faixa ali dos 17 aos 19 ou antes dos 14 anos, que já experimentaram bebida ou que consumiram bebida 30 dias antes de terem respondido a essa pesquisa. Outro dado que a pesquisa traz também, que mostra uma preocupação, né, que levanta uma preocupação bastante importante, é o fato de que o consumo da bebida alcoólica também está subindo entre as mulheres, né? Era uma coisa mais do universo masculino, vamos dizer assim, e o consumo entre as mulheres está aumentando em quantidade e frequência. O que a pesquisa traz sobre isso e que consequências isso está trazendo para a saúde pública? A nossa pesquisa, na verdade, ela traz as consequências disso e nós abordamos outras fontes de dados, por exemplo, como você menciona a questão dos adolescentes, nós temos pesquisas do IBGE que são feitas com a própria PENSE, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, mostra essa questão muito preocupante de aumento, de fato, e da precocidade do contato com a bebida alcoólica em escolares, adolescentes, e, ao mesmo tempo, nós temos outras fontes, como é o Cabo Vigitel, que é a vigilância de fatores de risco para doenças crônicas por inquérito telefônico, feito anualmente pelo Ministério da Saúde, que mostra também essas tendências aí para a população adulta, mas com essa tendência muito marcante, que é a migração do consumo, de aumento de consumo entre as mulheres. Então, nossos resultados, eles mostram principalmente o impacto entre homens, mas já mostram que entre as mulheres, mesmo com consumo menor, nós temos impactos muito grandes para doenças específicas, para desfechos específicos, e com essa tendência de aumento, infelizmente, nós vamos ter um risco de ter um problema maior no futuro, inclusive. Agora, sobre as medidas, eu ia te perguntar sobre isso, você já adiantou um pouco aqui. Que medidas são propostas a partir desse estudo para reduzir ou desincentivar o consumo de bebidas alcoólicas? Tem alguns pontos aqui que foram levantados no estudo que eu vou pedir para você comentar cada um deles. O primeiro, que me parece o principal, é o aumento da tributação. Qual é a proposta e em que pé que está isso? Como a Fiocruz e as outras entidades pretendem se articular junto ao parlamento para conquistar esse aumento da tributação da bebida como forma de mitigar o consumo? Isso é essencial, porque a nossa reforma tributária, ao estabelecer o tributo seletivo sobre produtos e serviços que fazem dano à saúde e ao meio ambiente, já selecionou na proposta que saiu do Ministério da Fazenda o tabaco, sobre produtos fumígenos, as bebidas alcoólicas e as bebidas açucaradas. Então, esses 3 produtos passaram pela Câmara dos Deputados e agora estão em discussão aqui na Casa, no Senado. E é importante que a nossa proposta está muito robusta, a proposta nacional. E ela dialoga muito com a experiência internacional, inclusive com recomendações que a Organização Mundial da Saúde traz em relação a isso. E, em grande resumo, tem essa questão de tributar além da tributação mesmo, assim como é sempre fazendo espelho com o tabaco. É muito parecido
parecido. E aí, uma particularidade em relação às bebidas em si, é que precisa haver um tributo maior para todas as bebidas, inclusive considerando que a cerveja é a bebida mais consumida, logo ela precisa ser alcançada por essas medidas, mas ao mesmo tempo considerando que existe essa questão, a relação de dose e resposta, quanto maior a dose, maior o consumo. Então as bebidas destiladas, por exemplo, que tem maior teor alcoólico, elas têm que ser, ainda ter um adicional em cima disso. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa questão de pegar todos os produtos, existe uma compensação também no sentido de que não vai existir uma migração entre produtos, porque a gente sabe que a questão muitas vezes pode acontecer, então você vai ter uma questão que pega por igual todos, por igual no sentido de todos aumentarem, sim, e evitar que migrem entre si para justamente não permitir que a ideia é reduzir o consumo de álcool e, é claro, pessoas vão continuar consumindo, vai entrar mais tributo para o país, então tem a questão tributária de arrecadação, inclusive, que continua, e isso é uma experiência internacional que a gente vê em muitos países que adotaram isso, que tem, além de ter essa compensação, tem a questão continua arrecadando tributos, não vai acabar com o consumo, mas é conscientizar o consumo e evitar o consumo excessivo e evitar o consumo frequente, de grande parte. E outro ponto que você, inclusive, fez agora a comparação com a questão do cigarro, né? O Programa Brasileiro de Combate ao Tabaco é uma referência mundial. O país tem índices baixos de consumo de cigarro comparado a vários outros países e houve uma redução significativa desde que o Estado brasileiro promoveu campanhas de conscientização e medidas justamente para diminuir o consumo do cigarro. No que diz respeito à publicidade, o que deve ser feito em relação à bebida? Qual é o estado da arte hoje? Quer dizer, hoje a publicidade é permitida? O que vocês propõem seria, assim, parar com a publicidade de bebida, rotular as bebidas como são rotulados os cigarros, com advertências sobre os males que podem causar à saúde? A questão da publicidade é outro ponto que a OMS defende como uma medida custo-efetiva e amparada por evidências internacionais, logo são questões que são muito importantes de fato. Nós tivemos avanço na questão da publicidade em relação ao que tínhamos no passado, mas ao mesmo tempo precisamos avançar mais, que nós temos ainda muita publicidade do álcool, tem uma mídia que é desregulada, que são as mídias sociais, as redes sociais, e além disso tem questões de conflito de interesse em relação a outras agências com patrocínios, por exemplo, que são uma forma de publicidade indireta, como publicidade de festas populares, de festivais musicais e até de eventos esportivos. A própria Copa do Mundo é financiada por indústrias de álcool. Então, é uma contradição, inclusive, que você está... O esporte é saúde, não pode estar relacionado a isso. Isso sempre me chamou a atenção. Realmente é estranho, né? Não, é contradição completa. Então, a gente já sabe que isso tem que acontecer. O caminho quase sempre é pensar como foi para o tabaco, de restringir cada vez mais essa questão e deixar em horários, locais limitados, ou mesmo proibir por completo, que é um extremo, mas que seria importante, de alguma maneira, também para trazer essa questão, porque a informação é muito fácil e isso sempre fortalece essa questão da normalização que a gente tem na sociedade também. Agora vamos falar um pouco sobre alguns avanços que nós tivemos em relação a medidas legais, né, para inibir o consumo de álcool, ou pelo menos para restringir e regular um pouco. A lei seca. Os efeitos da lei seca, como você enxerga isso, os efeitos da lei seca e que outras medidas já foram tomadas para diminuir o consumo, se a gente tem alguma coisa aí para comemorar, alguma situação para comemorar, tem algum ponto que você gostaria de trazer aqui de medidas que surtiram bom efeito, que podem servir de referência para mais avanços nesse sentido? Não, com certeza, como você mencionou muito bem, a questão da lei seca já incorporou na cultura da população, inclusive, se vão beber, não misturar a bebida com direção, então já é um componente grande. A gente vê a própria expansão dos motoristas de aplicativo, quando as pessoas saem, é um indicativo indireto disso também. E, ao mesmo tempo, nós temos uma política que visando justamente proteger os mais jovens, principalmente a proibição da venda para menor de 18 anos, é essencial também. Então, nós já não estamos partindo do zero, nós já temos um arcabouço de algumas políticas que precisam ser complementadas. E sabendo que essa implantação vai acabar sendo gradual, que é a mesma maneira que foi para o cigarro, para o tabaco em geral, nós tivemos uma medida gradual, que as coisas foram, e a cultura foi acompanhando isso, da mesma maneira que há décadas atrás nós tínhamos professores fumando na sala de aula, hoje não temos, isso é inconcebível, uma pessoa fumando num ambiente fechado, e da mesma maneira que a gente está esperando que no futuro, que essa normalização tão grande do consumo de álcool também, ela seja quebrada. É interessante, porque o cigarro, no século passado, né, no final do século passado,
teve as restrições de consumo do cigarro em restaurantes e bares, por exemplo. Isso causou bastante polêmica na época, né? As pessoas, muita gente contrária a essas medidas. Hoje ninguém aceita que alguém acenda um cigarro dentro de um ambiente fechado. Agora vamos falar um pouco sobre um dos pontos da pesquisa que eu acho bem importante a gente trazer aqui, que tem relação com esses custos indiretos, mas vão acabar também somando-se a custos diretos ambulatoriais, que é o problema da violência causada pelo álcool. E aqui eu quero chamar a atenção para o ponto da violência doméstica, em especial a relação que o estudo aponta entre a violência doméstica contra as mulheres em decorrência da bebida alcoólica. Isso é muito importante, que a gente vê no componente de violências acho que, e acidentes em geral, tem esse componente muito importante que as outras doenças que nós estamos falando são de desenvolvimento mais gradual, os cânceres, as doenças cardiovasculares, mesmo as doenças hepáticas, enquanto as questões de violências e acidentes, elas são relacionadas ao episódio de consumo. Então, aí a gente vitimiza justamente terceiros e principalmente, como você muito bem falou, a violência doméstica contra as mulheres, a questão contra as crianças. Então, são componentes que afetam não só o indivíduo, mas também a terceiros, pessoas da própria família. E aí leva, inclusive, a questões que são maiores, além dos custos que nós podemos ter, levando a feminicídio, levando a questões mesmo de internação e outro tratamento que, em função dessas violências, nós temos todo um custo que é quase intangível, que nós não conseguimos medir, mas a perda de saúde mental que nós temos uma família que acontece episódios como esses. Então, são componentes que não são medidos, mas nós sabemos que existem. E aí é claro que quanto maior o consumo, chegando ao nível de ter um alcoolista na família, aí maior ainda a questão. Mas são questões que são muito importantes porque estão muito interligadas e são impactos imediatos, porque você vai reduzindo o consumo, de fato você vai reduzir os acidentes e violências associados, porque são episódios imediatos, inclusive. Bom, a pesquisa também fala das doenças que são relacionadas ao consumo de álcool. Você citou vários aqui, os cânceres, agora, especialmente entre as mulheres, tem aumentado o número de casos de câncer de cólon e câncer de mama. Você citou aqui também um pouco antes da gente começar a conversa. Agora, me chamou muito a atenção o fato de existir uma relação apontada na pesquisa entre o HIV/AIDS e o consumo de bebidas alcoólicas. Queria que você falasse um pouco sobre esse ponto. Isso é muito importante, porque alguns estudos internacionais, eles não traziam isso, como o próprio estudo de carga global da doença, ele não traz esse componente, mas o relatório da OMS do ano passado, que trata do álcool e de substâncias nocivas, aí entram o tabaco, entra a questão das drogas listas e ilícitas, aí, incluindo o próprio álcool, e associa essa questão do consumo de álcool com o sexo inseguro. Então, sem proteção, levando a maior risco e a ponto de ser mensurável, inclusive nós podemos calcular. Não é tão grande, porque nós temos muitas políticas de educação na população, temos outras questões dos tratamentos e tudo mais, mas ainda assim é relevante considerar que é uma coisa totalmente evitável, quem não se imagina que existia a própria relação com o álcool, da mesma maneira que as pessoas, na sua consciência, não imaginam a relação do próprio álcool, como você falou, com cânceres, com doenças cardiovasculares, que são, inclusive, aquelas que mais matam e as que mais representam custos também. Bom, esse estudo ele acaba levando a uma campanha de conscientização e uma campanha que busca apoiamentos para o aumento da tributação da bebida alcoólica como uma medida, né, e outras medidas, faz ali alguns alertas. Tem um site, né, um hot site da campanha, é o dosederealidade.org.br. Você que quiser ter acesso ao estudo da Fiocruz, ele está presente nesse site e ele tem uma série de informações que completam o que nós estamos conversando nessa entrevista sobre os riscos do consumo do álcool e os prejuízos que isso tem causado à sociedade e ao Estado brasileiro. Eu queria que você falasse rapidamente sobre essa campanha, qual o objetivo e o que mais, além das coisas que eu falei aqui, as pessoas que acessarem o dosederealidade.org.br vão encontrar de informação ali. Isso é muito relevante, porque além de trazer a questão do componente que é direcionado, por exemplo, aos legisladores, estão discutindo agora a reforma tributária, esses resultados estão subsidiando justamente esse site Dose de Realidade, que é justamente uma parceria, feito, na verdade, pela Vital Strategies, que é uma instituição da sociedade civil, junto com a CT, que é outra ONG, que atuam muito fortemente nesse campo dos fatores de risco para doenças crônicas, visando a proteção da população e a geração de saúde. Então, tem muitas mensagens traduzindo esses
dados, para mensagens para justamente impactar, de fato, as pessoas sobre essas associações, mas, ao mesmo tempo, é importante que todos que queiram ler mais profundamente os materiais, o relatório, o fact sheet com os dados resumidos, vai estar tudo ali também, porque ajuda todo mundo. Quanto mais conscientização, mais mobilização social, mais mudanças pessoais e mais pressão sobre os próprios legisladores em relação àquele que é o papel dele, que é de proteger a saúde da população. E nesse hot site a pessoa pode apoiar essa tributação? Existe algum mecanismo para isso? Existem também questões de caminho para as mídias sociais em relação à questão do abaixo-assinados e outras medidas que a gente vai ter justamente de agregar mais o apoio da população, mas aí sabendo que a gente vai ter esse apoio explícito, mas também aquele que a gente faz com o trabalho de formiguinha de cada um no seu ambiente, que é muito importante, porque, como eu falei, é uma mudança gradual que vai ser necessária e vai ter que haver um maior apoio, de fato, a essas medidas. E aí, nesse sentido, é muito importante destacar que a própria Vital Strategies fez uma pesquisa, encomendou uma pesquisa no Brasil, que perguntou às pessoas justamente sobre o quanto você estaria disposto a pagar mais por produtos, que você acha que deveria pagar mais produtos que fazem mal à saúde, como é o caso do álcool, e mais da metade da população, em torno de 60%, apoia medidas assim. Então, a gente sabe que, de fato, existe uma associação e essa associação pode ficar mais forte na medida que a conscientização for maior também em relação a todos esses riscos. Bom, Eduardo Nilson, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no programa Cidadania. Eu agradeço sempre. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.